Bom dia, presidente. Bom dia aos colegas parlamentares. Cumprimento todos e todas que acompanham a sessão na manhã de hoje. E eu quero me inscrever no pequeno expediente para vir falar, porque eu quero hoje tratar, a partir de uma notícia que vimos circulando ontem na imprensa, que foi a morte de um homem em situação de rua. Ele foi morto a facadas no bairro Coroa do Meio, ontem à tarde, e foi divulgado na imprensa. Coincidentemente, ontem, quando eu estava chegando aqui na casa, uma assessora minha veio me chamar a atenção de uma senhora que estava usando algum espaço escondido aí da praça, vereador Vinícius, para fazer suas necessidades fisiológicas. Evidentemente, tratava-se de uma senhora idosa que está incluída entre essas pessoas em situação de rua. E isso nos faz, aqui na casa, trazer uma reflexão muito especial sobre qual deve ser a política municipal voltada para as pessoas em situação de rua. Nós sabemos que recentemente foi apresentado para os aracajuanos o Censo Pop Aracaju 2024, que trouxe dados importantes, vereadora Sônia. Acho que esse é o primeiro passo para que a gente formule uma política pública adequada. Você ter o diagnóstico, pelo menos o quantitativo de pessoas que devem, a quem se deve dirigir essa política. E o Censo Pop identificou que dormem e acordam nas ruas da cidade ou em abrigos institucionais, aqui em Aracaju, 623 pessoas. Veja, não é um número tão grande, vereador Vinícius, 623 pessoas. Isso nos leva a dizer o seguinte: é possível, com urgência, nós formularmos uma política municipal voltada para o atendimento a essas pessoas. E o dado não foi só o número de quantos são. Tem outras coisas que nos informam esses dados, muitas. Destaco aqui algumas delas. Por exemplo, a maioria dessas pessoas tem entre 30 e 47 anos. 78,7% são negros e negras. E 17,4% são brancos. 81,1% são do sexo masculino, 16,2% sexo feminino. 36% dessas pessoas estão nas ruas, vivem nas ruas há mais de 5 anos. Ou seja, esperam políticas há mais de 5 anos. 67,9% sabem ler e escrever. 40% relataram, esse número é assustador, relataram sofrer violência por parte de agentes de segurança pública. Evidentemente que esse diagnóstico, feito com a incidência do próprio movimento popular, movimento social, da universidade, da Prefeitura Municipal de Aracaju, né? Esse instrumental que foi esse recenseamento, os dados que ele traz devem nos instruir sobre o que fazer. E o meu apelo aqui na manhã de hoje é esse. Estou fazendo isso em forma de apelo público aqui na tribuna. Evidentemente, vou formalizar uma moção de apelo tratando sobre isso. O apelo é esse. É para que nós possamos, num curtíssimo espaço de tempo, ter políticas emergenciais voltadas para essas 623 pessoas, que têm necessidades muito específicas e que podem ser atendidas pelo município. Sei que existem iniciativas do poder público. Aqui não estou dizendo que não há iniciativas. A gente sabe da existência do Centro Pop, a gente sabe que existe alguma distribuição de alimento para essas pessoas, mas que está muito aquém desse universo de 623 pessoas. Com esse número, uma coisa imediata já devia ser resolvida. É a ampliação do número de quentinhas que é distribuída para garantir o acesso à alimentação. O acesso a banheiros. Nós não temos banheiros públicos. E aqui eu não quero dizer que banheiros públicos para uso exclusivamente de pessoas em situação de rua, mas banheiros públicos para uso da população, para uso dos turistas. A gente carece desse equipamento nas praias, nos pontos de turismo, nas praças, nós não temos, né? E isso, evidentemente, gera uma fragilidade, uma vulnerabilidade em relação às pessoas. As mulheres que compõem esse universo, a gente fica imaginando, né, das necessidades específicas que as mulheres têm, como é que isso é tratado. Então, há um desafio muito grande, o próprio acesso à água. Então, fica aqui esse apelo, presidente. Não há uma política municipal, existem ações pontuais, e mesmo assim, sem ouvir a população, nós apelamos para que, com a sensibilidade da atual gestão, nós possamos ter
o avanço na formulação dessa política voltada para as pessoas em situação de rua. Muito obrigado, presidente.